nossa aula, vamos falar sobre dilatação dos sólidos, né? Então, nesta aula e na próxima aula, vamos ver essa diferença na forma que um sólido ele tem de se dilatar, né? E na forma que tu tem um fluido de se dilatar, por exemplo, como um líquido e um gás. Até eu vou falar um pouquinho para você, apesar de a gente trabalhar mais essa dilatação do líquido em si, tá? Em decorrência que o gás ele acaba ocupando todo o volume onde ele se ocupa, né? E quando a gente trabalha termodinâmica, a gente trabalha em si, né, esse gás aí no recipiente, gerando trabalho, sofrendo trabalho, né, isso variando essa energia interna no tal. Mas aí a gente vai falar um pouquinho com você, tá? Dilatação dos sólidos. Dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura. Então, quando esse corpo ele sofrer uma variação na sua temperatura, isso vai ocasionar uma dilatação desse corpo. Essa dilatação ela pode ser de três maneiras que a gente vai ver, né? Ela está representada aqui como uma dilatação no comprimento, uma dilatação linear. Ela pode ser uma dilatação dada na sua superfície, né? Uma dilatação superficial, né? Você está representada aqui pela área, ou uma dilatação como um todo, né, no seu volume aí, né? Isso ela pode ocorrer dessas três maneiras, essa sua dilatação desse seu material aí. Isso acontece em decorrência dessa variação de temperatura, né? Dessa variação de temperatura, esse aumento de temperatura, consequentemente uma variação de temperatura positiva, tá bom? Uma variação de temperatura positiva, tu tem essa dilatação. Aí é o seguinte, e aí eu quero falar para você porque a gente acaba batendo sempre na tecla da dilatação, mas se tu tiver uma diminuição da temperatura, ou seja, uma variação da tua temperatura, só que agora negativa, né? Isso tu tem o que a gente chama, né, de contração, né? Isso ele em vez de se dilatar, ele vai se contrair. Aí, né? Então tu pode ter essa ideia aí, tá? Vamos dar prosseguimento aqui. Toda partícula sólida, né, ela é composta de átomos, né? Esses átomos aí, como você consegue ver, eles ficam vibrando numa certa posição de equilíbrio. Essa posição de equilíbrio, né, isso é onde tu pode encontrar esse teu material, né? Agora, suponha a seguinte situação. Suponha que você está aquecendo esse teu material, não é isso? Você está aquecendo esse material aqui, então você está doando o calor para ele, você está aumentando, né, consequentemente, o seu grau médio de agitação das suas partículas lá no interior. Se você está aumentando isso aí, né, você está aumentando essa agitação interna, né, consequentemente essa energia interna, né, e aí você vê isso de maneira macroscópica como o quê? Como um acréscimo da temperatura, né? Então esse corpo aí ele tem a sua posição de equilíbrio, vamos dizer que bem aqui, né, a sua posição de equilíbrio, então ele vibra, né, até aqui e vibra até aqui, mas com esse acréscimo de temperatura ele passa a vibrar, né, um pouco mais longe desse teu ponto de equilíbrio, né? Isso. Então o que vai acontecer com esse material quando você fizer isso, né? Ele vai necessitar de um volume um pouco maior, ele vai se expandir, né? Isso. Então é o que vai acontecer aí com esse material aí, ele vai, né, com esse aumento, né, com essa agitação, esse material aqui, ele vai logicamente
ele vai ter uma dilatação dele, né? Ele vai ter uma dilatação. É importante dizer que isso acontece com a grande maioria dos materiais, não é isso? Mas existem materiais que num certo intervalo de temperatura, em vez de eles se dilatarem, eles se contraem, não é isso? Eles vão se contrair, tá? Isso aí é muito importante falar e a gente vai ver um exemplo desses materiais de dilatação negativa, que a gente usa esse sinônimo. Um grande exemplo vai ser a água. A água a gente vai ver, né, na próxima aula que de 0 a 4 graus Celsius, com o aumento da temperatura, em vez de ela se dilatar, ela vai se contrair. Essa é a anomalia da água. E isso aí é muito importante na natureza, porque Deus é o cara, bicho. Sabe por quê? Porque isso ajuda a preservar a vida em ambientes, né, com a temperatura baixíssima. Você vai ver isso aí, né? Beleza. Bora continuar. Temos 3 tipos de dilatação dos sólidos, não é isso? Em uma dimensão, chamada linear, superficial, 2 dimensões, e volumétrica em 3 dimensões. Tá? Então é importante dizer, né, que fisicamente, realmente, na natureza ocorre, né, apenas dilatações volumétricas. Quando esse corpo ele se aquece, ele vai se expandir como um todo nas 3 dimensões dele. Porém, né, isso dependendo da situação que tu quer trabalhar, que tu quer abordar, é mais evidente a dilatação em 1, 2 ou em 3 dimensões. Por exemplo, tu está trabalhando com a ideia de trilho do trem, não é isso? Você observa que mais evidentemente, não é isso? Tu tem esse comprimento alterado aí. Então tu vai dar ênfase no trabalho da dilatação linear, né? Tu quer trabalhar, por exemplo, placas numa ponte aí, tu vai trabalhar com a ideia de uma dilatação superficial, né? E tu tem, por exemplo, vamos dizer, uma panela sendo aquecida, né? Tu vai ter a dilatação dela como um todo, né? O volume dela alterado, tu vai trabalhar com essa dilatação volumétrica aí.